Bom, pessoal, boa tarde, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai dar início ao conteúdo de programação orientada a objetos, tá? Visto que na aula passada foi só apresentado aí a linguagem Java, e a gente brincou um pouco com ela, tá? Conhecendo a parte de entrada, de saída, vimos que os comandos de seleção, de repetição, os desvios condicionais, a ideia é vocês se ambientarem na linguagem Java com os comandos e não com o novo conceito de orientação a objetos. Geralmente, como que vocês trabalhavam? Vocês trabalhavam com a programação estruturada, onde eu tinha um conjunto de funções, e aí eu chamava esse conjunto de funções e passava dados para essas funções. E essa função, então, ela não tinha informação, ela recebia informação, tratava a informação e respondia para você alguma coisa. Tá? Então, a ideia principal da programação estruturada é modularizar, criar vários módulos, que são as funções, e aí cada função recebe dados de entrada, faz processamento e apresenta ou não, ou gera informações que possam ser aí armazenadas ou apresentadas ao usuário. Tá? Então, esse é o objetivo da programação estruturada. Só que o que acontece? Quando você está fazendo isso, o dado, a informação, ela fica separada dos procedimentos, tá? Ou seja, das funções. Então, se eu quero executar lá, localizar o maior, eu tenho que passar em que dado vai ser localizado para que ele possa fazer esse processo, essa ação, esse procedimento e chegar aí no maior elemento ou na posição desse maior elemento. Tá? Então, cada vez você vai estar passando dado diferente. Então, o dado é desacoplado das funções. Quando você trabalha com objeto, a ideia de trabalhar do surgimento da orientação objeto é que o mundo real ele é um conjunto de objetos que interagem entre si. Tá? Então, imagine, você está aí dentro da sua sala, você tem a televisão, você tem o controle remoto, você tem o sofá, tem você aí dentro também, tem o ventilador. Então, tudo isso são conjuntos de objetos, são objetos que eu tenho dentro do ambiente. Tá? E aí, como o computador, ele entende o quê? Conjunto de instruções, fala, ó, faz aquilo, faz aquele outro. Então, a gente estava acostumado a programar para o computador, não? E não pensar no mundo real. Tá? Então, qual é a ideia da programação orientada a objeto? É exatamente isso, tentar se aproximar ao máximo do mundo real. Quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de sistema computacional, o que a gente tem? A gente tem aí um conjunto de informações ali dentro. Então, tem informações sobre uma cadeira, imagina um sistema de venda, tem informação sobre uma comida dentro de um cardápio. Então, a gente tem aí tudo isso aí dentro da programação orientada a objeto, são objetos. Tá? Ah, então a pizza é um objeto? A pizza é um objeto. Ah, a pizza de brócolis e a pizza de calabresa são dois objetos? Exatamente, são dois objetos. Por quê? Porque eles possuem características diferentes, atributos diferentes. Programação orientada a objetos. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver alguns conceitos. Conceitos de classe e objetos, atributos e métodos, e instanciação e referência a um objeto. Tá? Isso tudo aí é a base da programação orientada a objeto. Depois a gente vai entrar em assuntos mais relevantes e importantes, como herança, como interface e outros assuntos que são bastante importantes e um pouco mais complexos. Mas vocês entendendo a base do que é uma classe, o que é objeto, o que são atributos e métodos, e instanciar e referenciar um objeto, vocês conseguem programar em qualquer linguagem de programação orientada a objeto. Tá? Então, vamos entender, então, esses conceitos da programação orientada a objeto.
Bom, o que é a programação orientada a objetos? Na verdade, então, como eu já havia dito, a programação era estruturada, onde a gente tinha um conjunto de funções, tá? Separava o problema. Por quê? Porque quando a gente tem um problema computacional, geralmente a gente tem algo extenso. Tá? Imagina um sistema de controle de estoque, um sistema de controle acadêmico. São problemas grandes, tá? Difíceis de se resolver de uma vez só. Então, o que a gente faz? A gente tenta dividir para conquistar, tá? Particionar o problema em pequenos pedaços e depois unir esses pedaços, tá? Ou seja, resolver um probleminha por vez, tá? E aí você vai juntando essas resoluções e você chega no todo, tá? Então a ideia é sempre essa, tá? Lá na programação estruturada, a gente dividia isso, modularizava, criava funções, tá? Mas sempre foi visto que isso não refletia muito os sistemas computacionais. Por que não refletia muito os sistemas? Porque o sistema, dentro de uma empresa, ele é formado por pessoas, por materiais, por todas as coisas dentro dessa empresa. Então, imagina aí uma loja de bicicleta. Então, lá dentro eu tenho funcionário, lá dentro eu tenho proprietário, lá dentro eu vou ter clientes que vão comprar, eu tenho bicicletas, eu tenho peças para bicicletas, eu tenho serviços que eu vou fazer. Então, tudo isso são objetos que a gente tem lá dentro, tá? Então, são coisas que eu tenho lá dentro. E aí eu tenho interação entre essas coisas. Então, eu falo assim, o meu cliente vai fazer uma compra de uma bicicleta. Beleza, então tem a interação entre o cliente e uma bicicleta e um processo de compra no meio, tá? Então foi visto que tudo isso daí são objetos, então a gente poderia modelar isso aí como um conjunto de objetos e esses objetos interagem entre si, tá? Então com essa forma de se ver, essa nova forma de se olhar um sistema, surgiu a análise orientada a objetos e a programação orientada a objetos. Professor, mas qual a vantagem da programação orientada a objeto? A vantagem é que você faz o objeto funcionar, aquele conjunto de objetos iguais funcionar, e aí ele já pode ser adequado a qualquer outra situação. Você fala, eu preciso aqui, o cliente vai fazer o pagamento, então tem o cliente lá, esse objeto já existe, já está ali, tá? Já pertence ao meu sistema. Então eu consigo trabalhar criando objetos de forma separada e depois agrupando eles, tá? Com isso eu consigo fazer com que a minha aplicação funcione, tá? Então eu crio um objeto, testo todas as funcionalidades dele, tá, beleza. Então esse objeto já está consolidado. Eu vou para um outro objeto, também faço tudo no outro objeto, eu vou fazendo isso em todos os objetos. E num determinado ponto eu junto tudo eles para criar essa integração entre essas funcionalidades, tá? Então a gente começa a isolar pedaços, isolar partes da aplicação, tá? Então essa é a ideia, tá? Então a programação orientada a objeto, ela trabalha com esses objetos. Na verdade, a gente implementa classes que representam objetos no mundo real de um determinado sistema. Aí vocês vão ver que imagine assim, um aluno, dependendo do sistema onde ele está inserido, tá? Dependendo do sistema onde a gente vai trabalhar com esse aluno, ele vai ter um conjunto de dados diferentes, ele vai ter ações diferentes, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Bom, essa programação orientada a objetos, ela envolve conceitos como classe e objetos, que a gente vai ver hoje, métodos e atributos, que a gente vai ver hoje também. Tá? Talvez a gente consiga dar uma olhada em construtores. Tá? Por quê? Porque são assuntos rápidos, são assuntos fáceis de se tratar. Herança e polimorfismo é mais para frente. E depois a gente vai ver classe abstrata e outros assuntos aí que são interessantes, porém mais complexos do que esse assunto básico de classe e objetos. Beleza? Então vamos lá, vamos entender então o que é um objeto. Então, são entidades individuais que têm atributos e comportamentos. Nossa, que bonito, hein, professor? Então imagina aí, ó, uma cadeira.
é uma entidade individual, ela é inteira e ela vive por si só, tá? Uma outra. Então a gente pode pensar aqui, ó, essa é uma cadeira simples com estrutura em alumínio e assento em corino, a estrutura da cor na cor cinza e o assento na cor preta, tá? A altura da cadeira é 90 e a largura do assento é 50 centímetros. Então eu estou fazendo o quê? Estou descrevendo esse cara aqui, ó. Tá? Quando eu estou descrevendo um objeto, é essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira é uma cadeira simples com estrutura de alumínio e assento em corino. Tá? E essa cadeira, ela tem o quê? Atributos. Então, se eu for pensar aqui, ó, é uma cadeira simples, é um atributo dela. Então, ela não tem ela não tem braços, ela não é de balanço. Ela é uma cadeira simples, fixa. Tá? Não tem rodinha, não tem nada disso. Tá? Ela é feita em alumínio, então é outra característica dela. O assento em corino é outra característica dela. Então a gente está caracterizando essa cadeira aqui, ó. Se eu colocasse aqui uma outra cadeira, uma cadeira de madeira com o assento vermelho, opa, esse é um outro objeto. Então, essa cadeira aqui é essa daqui, essa que eu estou explicando aqui, essa que eu estou detalhando. Se eu colocasse uma outra cadeira que tiver uma poltrona, uma cadeira de braço com rodinha, já é outro objeto, tá? Então eu tenho aí cada uma das cadeiras ou dos objetos tem as suas características, os seus atributos, tá? Bom, então esse objeto é um objeto. Então, se eu for pensar em uma loja de imóveis, essa é um detalhamento desse tipo de cadeira. Tá? Eu posso detalhar um carro também. Objeto, mas o carro é um objeto? É objeto. Mas se você pensar profundamente, aí, na verdade, ele é um conjunto de outros objetos. Tá? Mas, se você pensar para uma empresa, para um lava-jato, o carro é só saber a cor, o ano e o que ele tem de diferente. Não preciso saber que ele tem aí calota, ele tem parafuso tal, isso aí não importa. Tá? Então o carro ele pode ter atributos de acordo com o lugar onde vai ser aplicado. Tá? Então se for no sistema, se for lá no sistema de atendimento lá esse é Peugeot, né? Acho que é Peugeot. Da Peugeot. Beleza. Bom. Na Peugeot, a coisa é diferente. Na oficina deles, eu preciso saber quais. Ele é formado por quais peças? Quais são as peças que eu tenho que ter ali dentro? Para que eu possa fazer a troca dessas peças relacionadas a esse carro. Deu por defeito em tal coisa. Então, dependendo do sistema onde ele vai estar envolvido, esse carro aqui pode ter características diferentes. Tá? Então, para esse caso aqui, imagina que aqui eu sou uma revenda de carro. Beleza. Para mim, o que importa é isso aqui, ó. E se você for comprar um carro desse, você vai procurar por o quê? Você vai procurar se a peça existe. Não, você vai perguntar, quer saber que tipo de carro que é, tá? Qual é a marca, qual é o modelo, qual a motorização dele, qual a cor, o ano de fabricação, se tem o que? Direção, faróis, rodas, tal e tudo mais. Tá? Então, isso daqui, se eu for pensar aí numa revenda de automóveis, numa garagem de automóveis, esses dados são o que eu preciso. Mas se eu fosse pensar numa oficina que vai dar manutenção, esses dados só não resolvem. Por quê? Porque eu preciso conhecer as peças, saber tudo mais sobre esse veículo. Beleza? Então, isso são objetos. Então, falar, uma mesa é um objeto? Uma mesa é um objeto. E tem suas características. Essa mesa é de madeira, ela tem largura de tanto, ela acomoda 6 pessoas. Beleza. Mas e a mesa do restaurante? No restaurante eu não preciso saber se é de madeira, o que é. Eu preciso saber o número dela, onde ela está colocado e quem é o garçom que vai atender. Tá? Então a gente tem que pensar bem nisso. Dependendo do sistema que está inserido,
esse objeto, ele precisa de umas características ou de outras, tá? Então, tudo isso pode ser objeto. Um funcionário pode ser um objeto? Sim. Para o sistema, para a empresa é um objeto, tá? Pensando na programação. O proprietário da empresa é um objeto? Também é um objeto. Então, tudo que tem lá dentro é objeto, até mesmo transações. Então, imagina, você vai fazer uma venda é um objeto. Tá? Aquela nota fiscal é um objeto. Tá? Então, tudo isso é objeto. Então, dentro da programação objeto, tudo que envolve um determinado problema ali dentro de uma instituição vão ser um conjunto de objetos, tá? Que, na verdade, estão organizados em classes. A gente vai olhar para frente. Então, aqui, ó, eu pensei aqui nesse objeto em si, ou nesse também. Agora, quando eu já penso em classe, eu falei, mas como assim, professor, classe? Bom, e outra coisa, o comportamento varia de acordo com o contexto. Tá? Como assim varia de acordo com o contexto? Numa mecânica, quais as ações que eu faço com o veículo? Eu vou vender? Ele não vai vender veículo. Você vai fazer o quê? Vai adicionar, trocar peça. Você vai fazer o quê? Você vai verificar defeito. Você vai utilizar aqueles aparelhos de checagem. Você vai fazer algumas ações sobre ele. Tá? Então, eu posso coletar informação sobre ele. Tá? Então, isso daqui vai depender do contexto. Mas e lá para minha garagem? Para sua garagem, ele vai comprar, ele vai vender, ele vai sair do estoque, ele vai entrar no estoque. Tá? Então, é isso que acontece. Bom, então, quando a gente fala em classe, é uma descrição. Quando a gente, aqui, no anterior, a gente estava falando do objeto específico, essa cadeira aqui, e esse carro aqui. Tá? Só que eu preciso definir quais são as características, quais são os atributos que eu uso para identificar esse cara. Não é um texto. Então, se você pensar dentro de um sistema computacional, você não guarda texto, você guarda variáveis, pode ser um texto, pode ser um inteiro, pode ser um char, pode ser esse monte de coisa a gente está acostumado. Tá? E aí, então, a classe é exatamente essa ideia. É pegar os objetos e falar assim, quais são as características importantes que eu tenho desse objeto, ou desse conjunto de objetos. Então, se eu pensar só em cadeira, quais características que eu preciso para especificar uma cadeira dentro de uma loja de móveis? Tá? Então, para eu pensar de novo nessa cadeira, eu teria aí um conjunto de atributos. Tá? Então, quando eu defino esses atributos para esse objeto, eu estou criando uma classe. Tá? Que é muito próximo àquilo que vocês viram em AP2 e vocês vão ver em banco, eles chamam de registro. Tá? O que é o registro? São dados, atributos sobre alguma coisa. Tá? Então, aqui ó, eu tenho que essa cadeira, para mim especificar uma cadeira qualquer dentro da minha loja, eu preciso ter no mínimo o material do assento, o material da estrutura, a cor da estrutura, a cor do assento, a altura e a largura. Poderia ter mais? Sim, poderia ter mais. Tá? Poderia ter um monte de atributos. Tá? Mas o que eu defini foi só isso daí. Se for na loja, professor, tem que ter o preço. Opa, esquecemos do preço. Eu preciso ter o preço aí também. Tá? Mas aí a gente vai colocando. Então a gente tem que pensar no todo. E no sistema. Tá? No objeto que vai se transformar em uma classe e no sistema. Então a gente tem aqui, ó, que para definir uma cadeira eu preciso essas informações aqui. Para definir um automóvel, eu preciso dessas informações. Marca, modelo, cor, ano, motor e opcionais. Ou o que ele tem, né? As características desse carro. Então a gente viu que aqui, ó, quando eu falo automóvel, eu não falo mais desse automóvel. Tá? Aqui estão os dados dele, mas eu poderia definir qualquer outro automóvel. Eu poderia falar assim, marca Chevrolet,
modelo S10, cor marrom, ano 2000, sei lá o que, motor 2.8, bom, já não é mais esse automóvel. E pode ser qualquer um. Então, quando eu defino os atributos, quando eu crio essa abstração de atributos, do que eu preciso para identificar um elemento qualquer, eu já estou criando a classe. Tá? Então, o objeto é aquela cadeira e aquele carro. A classe cadeira é qualquer coisa que eu tenha esses atributos aqui. Tá? Qualquer cadeira que eu tenho esses atributos. Certo? E não precisa ser corino, alumínio, cinza, preto, 95 e 50. Pode ser com outros valores. Tá? E aí, cada vez que eu tenho novos valores aqui, eu tenho um objeto diferente. Ah, professor, então a classe é como se fosse um gabarito. Ou seja, quais as informações que eu tenho sobre esse cara. Tá? E os dados dele é para aquela cadeira, aquele automóvel, então é para o objeto. Então, os dados, tá, são relacionados ao objeto e as informações necessárias são relacionadas à classe. Ah, então quando eu quero criar uma classe, eu analiso um objeto e defino informações importantes. Exatamente isso que você tem que fazer. Beleza? Bom, mas se eu for pensar lá na minha loja de imóveis, eu vou ter que criar um objeto cadeira, um objeto mesa, um objeto estante, um objeto não sei o que, um objeto não sei o que. Vai começando a gente tem um monte de objeto, eu vou ter que ter uma classe para cada um. Na verdade, a gente não faz assim. Como que a gente faz? Então, dependendo da aplicação, uma classe pode modelar objetos visualmente e conceitualmente diferentes. Como assim? Bom, vamos voltar lá na loja de imóveis. Se a gente for pensar na loja de imóveis como que totalmente diferentes um do outro, eu preciso criar uma definição do que é móvel, tá? Para conseguir gerenciar tudo ao mesmo tempo. Tá? Então eu preciso criar uma classe que engloba qualquer tipo de móvel que a gente tem ali dentro. Tá? Então a ideia é o seguinte: eu tenho aqui, ó, cadeira, mesa, carro, moto, bicicleta. Esse aqui com certeza é um aluno. Tá? E aí, eu não preciso criar uma especificação, uma classe para cada cara desse. Se o meu sistema vai gerenciar todos eles como sendo uma coisa única, eu pensar no móvel aqui como sendo um móvel, ao invés de pensar nele como sendo cadeira, mesa, escrivaninha, tal, eu consigo minimizar a minha codificação e facilitar o desenvolvimento da aplicação. Tá? Então, eu posso, em vez de chamar isso de cadeira e de mesa, eu posso criar uma classe que chama móvel, e aí, nessa classe móvel, eu defini características que eu consigo distinguir entre esse cara aqui e esse cara aqui. Porque o cliente, quando vai comprar, ele quer comprar aquela cadeira, ou uma cadeira qualquer, ele não vai comprar uma mesa no lugar dela e sentar em cima. Tá? Então, a ideia é simplesmente você conseguir descrever qualquer objeto que se enquadra em móveis. Tá? E o mesmo pode acontecer aqui, ó, em veículos. Tá? Então, se eu estou lá se eu sou proprietário de uma revenda de veículos, eu posso ter moto, posso ter carro, posso ter lancha, posso ter caminhão, e eu vou ter que definir alguma forma de agrupar tudo isso numa coisa só. Criar uma classe que suporte todo esse tipo de componente. E aqui a gente tem também um aluno. Depois a gente vai ver, mais para frente, eu posso colocar qualquer aluno aí dentro. Ah, mas e o professor que tem dentro do acadêmico? Opa, aí já muda a situação. Tá? Ah, mas o professor tem nome, tem telefone, tem endereço, tem cidade, tem estado, O aluno tem tudo isso também. O pai do aluno também tem tudo isso. E o servidor, o técnico administrativo também tem tudo isso. Aí a gente começa a ver uma coisa mais abrangente,
que a gente chama de herança, tá? Trabalhar com o conceito de herança, por quê? Porque se eu pensar aqui nos móveis, ó, todas as ações para qualquer tipo de imóvel é a mesma, tá? Que é comprar, vender, ver os dados, ver a imagem, ver não sei o que, dos móveis. Para os veículos também é a mesma coisa, dentro desse sistema, comprar, vender, blá blá blá, blá. Agora, o aluno, a ação que eu posso realizar com o aluno, com o professor, com o técnico administrativo e com o professor, já não são as mesmas, tá? Então, aí a gente não consegue englobar numa classe única. A gente tem que ter classes separadas para tratar cada cara desse. Por quê? Porque as ações que ele pode realizar são totalmente diferentes. Então, não tem um comportamento único, como eu tenho aqui e como eu tenho aqui. Se eu tivesse o aluno e o professor, cada um tem um comportamento diferente. Eu não posso falar, vou atribuir nota para o professor. Não existe nota para o professor. Tá? Tem a avaliação do professor, mas é algo totalmente diferente. O professor não vai passar de ano ou vai reprovar. Tá? Quem reprova, quem aprova é o aluno. Então a gente tem que pensar nesse todo. Então, conceitualmente, a gente não consegue agrupar eles. Tá? Beleza? Entenderam a ideia de objeto e de classe, pessoal? Aí, então, eu falo, beleza, então eu consigo agrupar esses caras. Mas como que eu faço isso? Vamos lá. Então, considerando o sistema de venda de uma loja, temos que as cadeiras, mesas, estantes e demais produtos à venda são móveis. Tá? Aí eu tenho lá a cadeira e a mesa. Aí eu preciso falar assim, bom, eu preciso criar uma classe para gerenciar isso. Eu preciso criar uma definição para qualquer tipo de móvel. Tá? E aí eu crio aqui, ó. Então, para me definir, as características e atributos que eu consigo ver que relacionam esses caras são a categoria. Então, a categoria pode ser cadeira, a categoria pode ser mesa, pode ser estante, pode ser sofá, pode ser cama, tá? E aí, a descrição eu detalho ele. Fala assim, ó. É uma cadeira de braço com rodinhas, que tem essa imagem aqui, e quem fabricou foi esse cara. Tá? Aí tem fabricante aqui, ó. Por quê? Porque tudo tem fabricante. Tá? Pode não ter modelo, mas fabricante tem. Tá? Não tem assento, com certeza, a mesa não tem assento. Então não é a característica que tem que ter aqui. Por quê? Porque é uma característica exclusiva da cadeira. Mas eu posso colocar na descrição essa característica. O assento é estofado em corino. Beleza. Se a pessoa quiser fazer uma busca lá dentro da loja, ela consegue achar isso daí. Ela consegue achar a cadeira com assento estofado. Você localiza essas cadeiras com assento estofado. Mas você consegue localizar também a mesa com vidro. Tá? Então, aqui a gente não pode falar muito de estrutura, não pode falar muito da cor específica. Tá? O que a gente pode ter é a cor predominante. Eu posso colocar a cor predominante aqui. Eu falo, essa daqui é madeira, cor de madeira, mogno, sei lá. Esse daqui é cinza. É a cor predominante, a gente já sabe. Mas tá vendo que aqui, ó, eu consigo colocar qualquer coisa aqui dentro? Então, passando a categoria que ele está, fazendo uma descrição detalhada sobre ele, falando qual que é o fabricante, tendo o preço de venda, o estoque e a cor predominante, eu consigo fazer uma busca em tudo que eu quiser. Eu consigo especificar qualquer tipo de móvel dentro de uma loja. Então eu falo, eu posso ter a cadeira, eu posso ter a mesa, eu posso ter a estante, eu posso ter a cama, o colchão, tudo isso vai estar ali dentro. Eu consigo representar através dessas características. Professor, então quando eu vou criar uma classe, eu tenho que ver as características que eu consigo para aquele conjunto de objetos que tem que ser único. Exatamente isso. Então aqui eu não posso ter o tamanho do tampo da mesa, porque se a cadeira não tem tampo e se a cor do assento eu também não posso ter. Por quê? Porque a mesa não tem assento. Então tem que ser mais genérico possível, abstrair o mais possível. É isso aí. Beleza? Agora vamos lá para um outro exemplo. Não, ainda tem aqui, ó, comportamento ou ações.
Então, se eu pensar para essa minha classe móveis, eu posso verificar o estoque para saber se eu tenho ou não em estoque. Eu posso vender uma cadeira dessa. Eu posso comprar cadeiras ou mesas dessa, ou camas, ou qualquer outra coisa. Eu posso fazer a entrega disso daí, tá? Que realmente sai do meu estoque e vai para a casa do proprietário, de quem comprou. Eu posso ver informações sobre esse produto que eu estou vendendo, ou seja, esse imóvel, que vai me trazer todas essas informações. Tá? O que é o vender? O vender é simplesmente eu retirar do meu estoque. O comprar é eu adicionar ao meu estoque. Ah, professor, simplesinho assim? É simplesinho assim, mais ou menos. Na verdade, tem muita coisa por trás disso, não simplesmente só isso daí. Então, chega lá o cliente e fala, ah, eu quero comprar uma cadeira igual aquela ali, ó. Ah, beleza. Ele vai lá, localiza a cadeira, aí procurou estoque, utilizou essa ação, verificar estoque. Ó, não tem estoque. Tá? Eu vou fazer um pedido para o fornecedor e aí, dentro de 15 dias, eu entrego para você. Ah, verificou que tem estoque. Tem estoque? Tem. Vende, o cara já leva. Ou o cara compra sem estoque e espera a entrega. Beleza, então tudo isso pode acontecer. Tá? Então são comportamentos relacionados a uma cadeira ou a uma mesa. Eu posso verificar estoque de uma mesa, tá? Da mesa, essa cadeira aqui de estrutura metálica, de cor cinza e assento preto. Tá? Eu posso vender essa cadeira. Tá? Quando eu vendo essa cadeira, o estoque dela abaixa. Tá? Eu posso comprar cadeiras dessas do meu fornecedor, meu estoque aumenta. Tá? Eu posso fazer a entrega dessa cadeira, eu posso ver informações sobre elas. Tá? Então, são informações que eu faço sobre essa classe, que são objetos que eu tenho associados a essa classe, tá? Que pertencem a essa classe. Bom, o sistema acadêmico. No sistema acadêmico, precisamos de informações sobre o aluno dentro da instituição, e não a altura, a cor e a renda. Tá? Não preciso saber, esse cara tem 1,90 m. Ah, tá, mas lá pro sócio lá tem que adquirir uma cadeira especial porque ele é muito alto, uma mesa especial porque ele é muito alto. Ah, tá, mas isso daí não é do controle de notas, de frequências, de aprovação e reprovação. Para esse sistema, não precisa dessa informação. Tá? Então, que informação eu preciso? Então, para o estudante, para o aluno, eu vou precisar aí, ó, o prontuário, o nome, o curso, a turma, o ano de ingresso. Tá? Isso aí são os atributos que eu preciso para definir esse cara, as características de um aluno qualquer. Então, o João é diferente da Maria. Tá? São dois objetos dentro da programação orientada a objeto, dentro da análise orientada a objeto. Tá? Só que são da mesma classe. Que classe? É aluno. Então, tudo é aluno. Ah, mas o João é um objeto, é aquele aluno. Agora, a classe aluno tem esses dados. Quando eu especifico qual é o prontuário, qual é o nome, qual é o curso, qual a turma, qual é o ano de ingresso, aí passa a ser o objeto. Então, quando eu tenho só a ideia, só a especificação daquilo que é um aluno, eu tenho só a classe. Quando eu já tenho os dados dele, eu tenho o quê? O objeto. Tá? Então, quando a gente fala aqui no sistema acadêmico, eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com dados acadêmicos do aluno. Tá? Então, eu não preciso ter a altura dele, não preciso saber se ele tem olho claro, se ele tem cabelo loiro ou preto, ou a cor que for. Eu preciso o quê? Dos dados referentes ao aluno para mim gerenciar esse aluno dentro do meu sistema acadêmico. Então, para isso, eu preciso do prontuário. Então, quando eu digo assim, eu preciso, eu estou especificando a classe dele. Eu preciso do prontuário, eu preciso do nome, eu preciso do curso, eu preciso da turma e do ano de ingresso. Quando eu falo assim, ó, o prontuário 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, o João Manuel, do curso de técnico em informática, da turma de 2000,
ele ingressou em 2020, eu estou falando do objeto, ou seja, do aluno em si, da pessoa. Tá? Quando eu faço características para ela, especifico a característica, mostro a característica disso, é um objeto. Quando eu dou a ideia do que eu preciso, de quais são as características necessárias, tá? É classe. Quando eu tenho valor para elas, é objeto. Então, quando eu falo aqui, ó, prontuário, nome, curso, turma, ingresso, é classe. Quando eu falo o prontuário da pessoa, lá 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, nome João da Silva, o curso computação, a turma 2021, ano de ingresso 2021, eu estou dizendo o objeto ou a pessoa. Tá? Além disso daí, dentro do sistema acadêmico, eu tenho os comportamentos que eu posso ter. Ou seja, eu posso ter as ações dele, que é cadastrar esse aluno, ou seja, manipular os dados dele, matricular em disciplina, atribuir frequência, atribuir nota, ver informações, apresentar boletim, imprimir histórico. Então, todas essas ações são relacionadas ao sistema acadêmico e não a nenhum outro sistema dentro da minha instituição. Beleza? Se agora eu for pensar do aluno na assistência estudantil, eu não preciso saber a nota dele, não preciso desses dados. O que importa, o que é? É a parte relacionada ao sócio, tá? A parte social desse aluno. Então, se a gente pensar assistência estudantil, eu preciso do prontuário, o nome, a renda per capita, se tem necessidades especiais, o que mais tem. Então, quando eu defino quais são as características necessárias, eu estou criando a classe. Quando eu falo, ó, o aluno tal, com o nome tal, tem renda per capita disso e tem essas necessidades, aí eu estou falando do objeto. Então, a classe é a especificação, o objeto são os dados. Tá? E aí, na assistência estudantil, os comportamentos e ações são outros. Tá? Por quê? Porque aí eu quero saber se o aluno vai participar do edital, se ele vai responder o questionário, ele vai poder ver informação, pode imprimir a posição dele dentro do edital que ele participou, apresentar histórico de participação. Então, aí eu tenho um conjunto de ações que eu posso fazer só que relacionado à assistência estudantil e não mais ao sistema de controle acadêmico.